Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao estudo, tá, do direito ao direito administrativo. Iremos falar agora da organização, tá, da administração pública. Ivo, mas quando você fala de organização da administração pública, você está dizendo, querendo dizer o quê? Ora, turma, quando eu falo da organização da administração pública, nada mais é do que a estruturação, tá, das pessoas, das entidades e órgãos que irão desempenhar, tá, as funções administrativas. Isto é, turma, é eu definir, tá, o modelo do aparelho administrativo do Estado. Tá? Quando eu estou falando, tá, de organização da administração pública, é eu definir o modelo, tá? Tá, administrativo do Estado. Tá? Lembrando, turma, tá? Essa organização normalmente se dá através de leis e excepcionalmente através de decretos e normas inferiores. Então, normalmente a organização, tá, da administração pública será realizada através de leis e excepcionalmente através de decretos e ou normas inferiores. Belezinha? Ótimo. Turma, vamos falar primeiramente, iniciar falando do que vem a ser órgão agora. O que é órgão? Turma, o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 9.784/99 diz, faço questão de ler para vocês, órgão é a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Então, órgão, de acordo com o que está dito, tá, preceituado lá no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 9.784/99, é a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Turma, em outras palavras, turma, órgão, tá, ou órgãos são unidades de ação com atribuições específicas na organização estatal. Então, órgãos são unidades de ação com atribuições específicas, tá, na organização estatal, Turma, são várias, turmas, tá? São várias as teorias que buscam explicar como ocorre a manifestação de vontade do Estado por meio dos órgãos. Tá? Então, são várias as teorias que buscam explicar como ocorre, tá, a manifestação de vontade do Estado por meio dos órgãos. Temos a teoria do mandato, a teoria da representação e a teoria do órgão. Vamos fazer um breve comentário a respeito de cada uma. Teoria do mandato. Segundo essa teoria, tá? Segundo a teoria do mandato, tá, o Estado outorga a seus agentes o poder de agir em seu nome, na concretização dos interesses públicos. Então, para a teoria do mandato, tá, o Estado outorga a seus agentes o poder de agir em seu nome, na concretização dos interesses públicos. Turma, essa teoria recebe deveras ou inúmeras críticas, tá? Por quê? Porque ela retira do Estado a responsabilidade praticada, tá? Ela retira do Estado a responsabilidade por atos praticados pelo mandatário que extrapolem as suas atribuições. Tá? Então, ela tira do Estado a responsabilidade pelos atos praticados pelos seus agentes, que extrapolem as suas atribuições.
tá? Por isso ela é deveras criticada, tá? Pela doutrina atual. A segunda teoria, a teoria da representação, para essa teoria, turma, os agentes e os órgãos seriam representantes do Estado. Então, para a teoria da representação, os agentes e os órgãos seriam representantes do Estado, tá? Então, essa teoria também recebe críticas por parte da doutrina, tanto por equiparar o Estado ao incapaz, quanto por retirar do representado, o Estado, a responsabilidade pelos atos que ultrapassem os poderes da representação. Tá? Então, assim como a anterior, assim como a teoria do mandato, a teoria da representação também é duramente criticado por parte da doutrina, pela doutrina majoritária, justamente por ela tirar aqui, porque ela equiparar, tá, o Estado ao incapaz, tanto quanto por retirar do representado, no caso o Estado, a responsabilidade pelos atos que ultrapassem os poderes da representação. Belezinha? E a terceira teoria, turma, é a teoria do órgão, também chamada teoria da imputação volitiva. Então, teoria do órgão, também chamada teoria da imputação volitiva. Aqui, turma, para essa teoria, o Estado manifesta a sua vontade por meio de órgãos integrantes da sua estrutura, de forma que os atos dos agentes serão imputados à entidade de que fazem parte. Então, repetindo, para a teoria dos órgãos, que também é denominada teoria da imputação volitiva, o Estado manifesta a sua vontade por meio de órgãos, tá? Integrantes de sua estrutura, de forma que os atos dos agentes serão imputados à entidade de que fazem parte. Essa teoria, a teoria do órgão, turma, tá? É a teoria aceita em nosso ordenamento jurídico. Então, a teoria do órgão é que é aceita no nosso ordenamento jurídico, tá? Isso é, tá? Recapitulando, para essa teoria, tá? A teoria do órgão, o Estado vai demonstrar a sua vontade através dos seus órgãos que integram, que fazem, que compõem a sua própria estrutura, sendo que os agentes, tá? Que os atos praticados por esses agentes, tá? Serão imputados à entidade que eles compõem, que eles fazem parte. Por isso essa é a teoria dos órgãos, ou teoria da imputação volitiva, é a teoria aceita no nosso ordenamento jurídico. Beleza? Vamos ver agora, turma, a classificação, tá? Vamos ver agora a classificação dos órgãos, tá? A classificação dos órgãos. Primeira classificação. Classificação quanto à posição em relação aos demais órgãos, tá? Classificação quanto à posição estatal ou hierárquica, ou posição, tá? Quanto em relação aos demais órgãos. Elas podem ser, tá? Os órgãos podem ser independentes, autônomos, superiores ou subalternos. Então, os órgãos podem ser independentes, autônomos, superiores ou subalternos. Órgãos independentes são aqueles, turma, que não se subordinam, tá, hierarquicamente a nenhum outro. Então, órgãos independentes são aqueles que não se subordinam, tá, hierarquicamente a nenhum outro. Um exemplo: a chefia do executivo, a presidência dos tribunais. Órgãos autônomos, tá? Órgãos autônomos. Eles são aqueles que formam a cúpula da administração, tá? Órgãos autônomos são aqueles que formam a cúpula, tá, da administração,
se subordinando apenas e tão somente aos independentes. Então, órgãos autônomos são aqueles que formam a cúpula da administração, se subordinando tão somente aos órgãos independentes. Exemplo, tá? Os ministérios, as secretarias estaduais. Segunda espécie, tá? Quanto à hierarquia, os superiores, tá? Órgãos superiores são aqueles, tá? São aqueles órgãos superiores, são aqueles órgãos com poder de direção, são aqueles órgãos com poder de direção, de chefia, mas que se subordinam aos autônomos e aos independentes. Então, órgãos superiores são os órgãos, tá, com poder de direção, de chefia, mas que se subordinam aos autônomos e aos independentes. Exemplo, as superintendências, as diretorias, as coordenações. Última espécie dentro da hierarquia, os subalternos. São os órgãos de execução, desprovidos de qualquer comando, qualquer poder de comando, tá? Então, subalternos são os órgãos de execução, desprovidos de poder de comando. Um exemplo, o protocolo, tá? Um exemplo, o protocolo. Beleza? Quanto à estrutura, turma, outra classificação, vimos agora quanto à hierarquia, quanto à posição estatal e hierarquia. Agora, quanto à estrutura, os órgãos podem ser simples ou unitários e compostos. Simples ou unitários e compostos. Órgãos simples ou unitários são aqueles constituídos, órgãos simples ou unitários, são aqueles constituídos por um único centro de competência, sem subdivisão interna. Então, órgãos simples ou unitários são aqueles, tá, constituídos por um único centro de competência, sem subdivisão interna. Um exemplo, a chefia do executivo. Órgãos compostos. Aqui, nos órgãos compostos, ocorre a desconcentração das atividades para outros órgãos subordinados hierarquicamente. Então, nos órgãos compostos ocorre a desconcentração, tá, das atividades para outros órgãos subordinados hierarquicamente. Um exemplo, o Ministério da Fazenda, que é formado por vários órgãos, como a Secretaria da Receita Federal, tá? Como o Ministério da Fazenda, formado por vários órgãos, como um exemplo, a Secretaria da Receita Federal, beleza? Outra classificação, quanto à atuação funcional, podem ser singulares ou unipessoais, colegiados ou pluripessoais, tá? Órgãos singulares ou unipessoais são órgãos cujos atos dependem da decisão de um agente. Órgãos singulares ou unipessoais são órgãos cujos atos dependem da decisão de um único agente. Um exemplo, para a Presidência da República, tá? Um órgão singular ou unipessoal. Órgãos colegiados, pluripessoais ou coletivos. Então, órgãos colegiados, pluripessoais ou colegiados são órgãos cujas decisões são tomadas em grupo, tá? Sem que haja hierarquia entre essas pessoas, ainda que exista um diretor ou presidente. Então, órgãos colegiados, pluripessoais ou coletivos são órgãos cujas decisões são tomadas em grupo, sem que haja hierarquia entre
essas pessoas, ainda que exista um diretor ou presidente. Um exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. As decisões são tomadas em colegiado e existe um presidente. Tranquilo? Belezinha? Outra classificação, turma, dos atos ou dos órgãos, tá? Quanto à esfera ou âmbito de atuação. Quanto à esfera ou âmbito de atuação. Os órgãos podem ser centrais ou locais. Órgãos centrais, turma, tá? São órgãos centrais. São aqueles que possuem atuação em todo o espaço territorial do ente federativo. Então, órgãos centrais são aqueles que possuem, tá? São aqueles que possuem atuação em todo o espaço territorial do ente federativo. Um exemplo: os ministérios, as secretarias estaduais, secretarias municipais, ou secretarias de governo, secretarias estaduais, os ministérios, tá? E as secretarias municipais. Órgãos locais, tá? São aqueles que possuem atuação, órgãos locais são aqueles que possuem atuação restrita a uma determinada parte do território. Então, órgãos locais são aqueles, tá, que possuem atuação restrita a uma determinada parte do território. Um exemplo, turma, tá? Uma regional, tá? As subprefeituras, que aqui no nosso município, aqui em São Luís não existe, né? Mas eu acho que no Maranhão, se não me engano, também não existe nenhuma espécie de subprefeitura. Belezinha? Tranquilo? Turma, e como é que eu crio, como é que eu extingo, tá? Como é que eu crio, como é que eu extingo um órgão? Os órgãos, turma, eles são criados, são extintos mediante lei, através de lei. Então, a criação ou extinção de órgãos depende de lei, tá? Então, a criação e a extinção de órgãos depende de lei, tá? Depende de lei. Entretanto, a sua estruturação e a fixação de atribuição, tá? De atribuição podem ser determinadas por decreto do chefe do executivo. Belezinha, turma? Tranquilo? Tranquilo, turma? Belezinha? Tá? Então, repetindo, os órgãos só poderão ser criados ou extintos através de lei. Entretanto, a sua estruturação e a fixação de suas atribuições poderá ser feita por decreto do chefe do Poder Executivo. Belezinha? Tranquilo? Maravilha. Turma, concentração e desconcentração. Concentração e desconcentração. O que é concentração, turma? A concentração existe quando ocorre uma agregação. A concentração existe quando ocorre quando uma agregação de competências administrativa exige, então, a concentração existe, melhor dizendo, quando há uma agregação de competências administrativas, tá? Antes de dispersas em um único órgão. Eu concentrar, tá? Eu concentrar as competências administrativas em um único órgão, em um único centro,
tá? Isso vem a ser concentração. E a desconcentração, ao contrário, turma, tá? É quando há uma ampliação, tá? Então a desconcentração é o processo de natureza ampliativa, tá? Pela qual existe uma distribuição de competência de competências que anteriormente estava fixada em um único centro, tá? Então eu vou distribuir essa competência em vários órgãos. Isso é desconcentração. Então, concentração. As competências administrativas são encontradas em um único centro. Na desconcentração, eu vou ampliar, eu vou separar, vou fazer a distribuição de competências, tá? Em vários órgãos. Tranquilo? Por que acontece essa desconcentração? O intuito da desconcentração é para justamente aumentar a eficiência administrativa. Belezinha, turma? Tranquilo? Ótimo. Até no próximo vídeo vamos tratar da administração direta e administração direta. Um abraço, até mais.